Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Transporte público nas grandes cidades é quase sempre lotado. E sabe quem gosta disso? Os criminosos. Basta um segundo de distração e o seu celular desaparece. E às vezes, no aperto, as vítimas nem percebem. Os índices desse sufoco só crescem. Quer um número? Todos os dias, só no estado de São Paulo, 47 pessoas tiveram o celular levado desse jeito. Não importa se no ônibus, no trem ou no metrô. 47 vítimas por dia. Isso só nos primeiros 5 meses desse ano. O homem deitado no chão foi agredido por passageiros. Ele é suspeito de roubar o celular desta mulher na saída de uma estação do metrô na zona oeste de São Paulo. Comecei a gritar, pedi para a pessoa me ajudar, gritei, que eu tô pagando ainda esse celular novo. Aí o pessoal ajudou. O homem tentou fugir, mas depois de imobilizado, foi detido pela polícia. Transporte lotado, passageiros distraídos. Nesse vai e vem apertado, criminosos se aproveitam para furtar celulares. Elaine só percebeu que tinha ficado sem o dela quando chegou ao trabalho. Eu fui abrir a bolsa, o celular não estava. A pessoa abriu e pegou única e exclusivamente o celular. Os roubos e furtos de celulares em ônibus cresceram quase 49% no estado. Foram 656 casos entre janeiro e maio, 215 a mais que no mesmo período do ano passado. Em nota, a SP-Trans, responsável pelos ônibus da capital, diz que todos os casos são encaminhados ao setor de inteligência da polícia. E o perigo não aumentou apenas nos ônibus. Nos trens e no metrô, os roubos e furtos de celulares cresceram 9%. Foram mais de 7 mil casos nos primeiros 5 meses do ano. No transporte sobre trilhos, em média, 47 pessoas tiveram um aparelho levado por dia. Ontem mesmo, dentro do trem, o rapaz estava mexendo no celular, encostado na porta. Só deu para ver a mão e foi isso. E aí não teve reação, a porta fechou, o trem foi embora e não teve o que fazer. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, responsável pelo metrô e pelos trens, diz que as estações são monitoradas por câmeras de segurança e que mais de 2.200 agentes reforçam o patrulhamento. Criminosos se aproveitam de qualquer distração dos passageiros. Normalmente a ação deles é quando na descida ou quando na abertura das portas. Guardar o celular próximo ao corpo, principalmente na frente. Nunca deixar bolsa, mochila nas costas, bolso de trás. E sempre cuidado, porque a gente pensa que você está em algum lugar que parece ser mais seguro, mas na verdade não é. Atentado a tiros contra bicheiro interdita uma das principais avenidas no Rio de Janeiro. Corpo de menina que caiu em Canyon, na Serra Gaúcha, será levado de avião para o Paraná. Perícia aponta que Juliana Marins morreu 32 horas depois da primeira queda em vulcão na Indonésia. Na série especial, como agem os criminosos das criptomoedas. Nós perdemos tudo. Na coluna de política, as novidades sobre a taxação americana a produtos brasileiros. Donald Trump diz que pode conversar com Lula, mas não agora. E presidente brasileiro volta a dizer que vai acionar todas as instâncias para reverter tarifa. E no futebol tem jogão pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians enfrenta Red Bull Bragantino no domingo com transmissão da Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Estamos juntos para você entender com a gente um direito que acaba de ser reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É sobre estelionato sentimental, quando alguém simula um relacionamento amoroso só para se apropriar dos bens da vítima. Isso agora dá direito à indenização por danos morais e materiais. Ele acreditou ter encontrado o amor da vida, mas depois de quase 2 anos, descobriu que era enganado. Eu fui arrumar a casa e comecei a encontrar diversos cartões bancários em meu nome. Sem saber, teve o nome usado na abertura de contas, empréstimos e até em um financiamento.
em que o carro da vítima foi dado como garantia. O prejuízo passa de R$200 mil. Vergonha de falar o que está acontecendo. O roteiro se repetiu em Guarujá, litoral paulista. Suzane, de 51 anos, foi convencida pelo então marido, que conheceu pela internet, a vender um apartamento. Ele disse que o dinheiro seria investido em criptomoedas. Eu vendi o apartamento por 350 mil e eu fui passando dinheiro para ele. Dias depois de se mudarem para o México, ele desapareceu. Eu fui no supermercado aqui no México, na cidade onde eu moro, e quando eu voltei, ele tinha fugido com todo o meu dinheiro, roubou o computador meu, roubou tablet, roubou celular, roubou joias. Daqui do Brasil, Elvira tem ajudado a amiga Suzane. Não tinha um emprego, não tinha um ganho, e ele já, de cara, começou a se aproveitar dela. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o chamado estelionato sentimental, quando alguém simula um relacionamento amoroso para obter vantagem financeira, dá direito à indenização por danos morais e materiais. A decisão foi tomada nesta semana após o julgamento de um caso em que um homem convenceu a ex-companheira a fazer empréstimos e entregar cerca de R$40 mil a ele. Qualquer relacionamento, quando o interesse financeiro começa a prevalecer, a pessoa tem que desconfiar. Agora, quem foi enganado em relacionamentos desse tipo tem um respaldo da justiça para buscar reparação. Tristeza, dor, humilhação, a saúde que você percebe que emocionalmente te destruiu. A segurança foi reforçada na zona norte do Rio depois que um sargento da Polícia Militar morreu durante uma ação contra o tráfico de drogas. Há 5 anos, esse mesmo policial ficou conhecido por ter socorrido um colega de farda baleado durante uma operação. Os confrontos mudaram a rotina dos moradores nesta sexta-feira. Esta mulher precisou correr com uma criança no colo para se proteger dos disparos. 4 escolas públicas e uma unidade de saúde fecharam as portas. A ação da Polícia Militar na zona norte do Rio tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas e o roubo de veículos, além de remover barricadas. Os criminosos reagiram e o sargento Kelviton de Oliveira foi baleado. Ele foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. Um suspeito também foi atingido e morreu. Em 2020, Kelviton foi flagrado carregando um colega de farda que tinha acabado de ser baleado durante uma operação na comunidade da Vila Aliança, na Zona Oeste. A ação heróica salvou a vida do sargento Marco Antônio Maia, que morreu 4 anos depois ao entrar por engano numa comunidade. Na época, Kelviton reconheceu os riscos da profissão. Falava, menino, vai para casa, vai descansar, você cumpriu sua etapa. Não, chefe, eu quero ser polícia, eu quero voltar. Com a morte de mais um policial militar, o Rio de Janeiro chega a 34 agentes de segurança pública mortos, somente este ano, na capital e região metropolitana. Outros 33 foram feridos. Kelviton tinha 24 anos de corporação e deixa um filho. A China criticou hoje as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que os Estados Unidos estariam tentando interferir em assuntos internos do Brasil. Em declaração, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que o respeito à soberania das nações é um dos princípios fundamentais da ONU, a Organização das Nações Unidas. Tarifas não devem ser usadas como instrumento de coerção, intimidação ou interferência nos assuntos internos de outros países, disse. Na quarta-feira, Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. O republicano atribuiu a taxação à relação comercial injusta entre os países e ações do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ser questionado por jornalistas em Washington se iria conversar com o presidente Lula, Trump respondeu: talvez em algum momento eu fale com ele, no momento não. Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta.
Na quinta-feira, Donald Trump anunciou que o Canadá, o segundo maior parceiro comercial do país, será taxado em 35% a partir do dia 1º de agosto. Em uma carta, o presidente americano afirmou que o Canadá não colaborou com os Estados Unidos e que essas tarifas podem aumentar ou diminuir a depender da relação entre os dois governos. Hoje, o presidente americano viajou ao Texas para avaliar os estragos da enchente que atingiu o estado. Mais de 120 pessoas morreram e 170 seguem desaparecidas. É tempo de fazer as contas então, né, Mariana? Porque se confirmada essa tarifa de 50% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos, o impacto na nossa economia pode ser de 20 bilhões de reais. A Cristina Lemos é quem traz os números. O cenário já é preocupante, né, Cristina? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eduardo. Super preocupante, com impacto até mesmo no PIB. Vamos conferir. Olha, a situação é inédita, projeta essa queda no PIB e um dos reflexos mais temidos é a perda de vagas no mercado de trabalho. Cerca de 100 mil empregos estariam em risco só este ano. A taxa de 50% a produtos exportados para os Estados Unidos deve provocar desemprego e prejudicar o PIB do Brasil, de acordo com o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo indica que a taxação pode causar uma queda de 0,16% no PIB, o equivalente a mais de 19 bilhões de reais. Os estados mais prejudicados seriam São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A estimativa também é de que quase 110 mil vagas de emprego sejam fechadas. O setor agropecuário é o que teria maior perda, seguido do comércio. A projeção é que as exportações recuariam 2,44% e as importações 1%. Isso naturalmente vai fazer com que o dólar tenha uma alta no Brasil, porque nós vamos ter uma redução de entrada de dólares na economia. Isso é um problema muito grande, porque isso também vai fazer com que o governo tenha problemas inflacionários, ou seja, a economia tenha problemas inflacionários. Com isso, vai ser necessário que se mantenha por mais tempo a alta taxa de juros. Mesmo com esse cenário, o Ministério da Fazenda elevou nesta sexta-feira a projeção do PIB para este ano, de 2,4% para 2,5%. O comitê criado pelo presidente Lula para estudar as medidas de reciprocidade vai ter representantes dos ministérios da Casa Civil, da Fazenda e das Relações Institucionais. E deve ouvir os setores que mais exportam aos Estados Unidos. De acordo com Geraldo Alckmin, que será o coordenador do grupo, 4 mil empresas que fabricam no Brasil são americanas. Os 10 produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil, 8 não têm imposto de importação. Com o Brasil, eles têm superávit comercial. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Por isso que a medida é incompreensível e vai tornar o produto deles mais caro. Daqui a pouco eu volto com as declarações do presidente Lula feitas durante a viagem ao Espírito Santo sobre esse tema. Mariana, Edu. Até já, Cris. Porque agora chegam imagens de um ataque russo com drones que atingiu uma maternidade em Kharkiv, na Ucrânia. Os russos intensificaram os bombardeios nas últimas semanas. O ataque de hoje danificou o telhado e as janelas desse hospital, que também é uma maternidade. 3 mulheres precisaram de atendimento psicológico. Não há relatos ainda de feridos, mas a maternidade foi esvaziada. Aqui no Brasil chega ao fim a semana que foi marcada pelo sol, tempo firme e friozinho em boa parte do sul e do sudeste. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Boa noite, Lidiane. Tem alguma previsão de chuva a caminho? Tem sim, Mariana, mas bem pontual e só em alguns pontos do sudeste. Boa noite para você, Eduardo, boa noite. E uma boa noite para você. Só em algumas áreas do litoral de São Paulo, no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, a entrada de umidade do oceano deve provocar pancadas de chuva. Em Porto Alegre, na capital paulista, sábado de tempo firme e ensolarado, máximas de 18 e de 24 graus. No Recife, esquenta até os 28 e tem alerta de chuva forte pela manhã. Hoje, a chuva mais volumosa caiu sobre a Paraíba. Nas imagens de satélite, dá para ver as instabilidades concentradas no extremo norte do país. Elas são essas manchas mais coloridas. Amanhã, os ventos que sopram do oceano devem trazer umidade para o sudeste.
Tem risco de chuva forte no leste do Espírito Santo. No litoral do Amapá, o encontro dos ventos dos 2 hemisférios pode intensificar os temporais. Sábado com máxima de 20 graus em Curitiba. Em Vitória, faz até 23. 31 em Cuiabá. Em Teresina, 34. E até 32 em Rio Branco. Agora é hora do Tempo Delivery. A Dulce é de Manaus, no Amazonas. Bem-vinda, Dulce. Fim de semana de tempo instável, com pancadas ao longo do dia. Faz até 31 graus. Na próxima semana, a chuva ganha força e tem alerta para temporais à tarde. O José escolheu a cidade de 2 vizinhos, no Paraná. Oi, José. Nos próximos dias, o tempo segue firme sem chuva. Os termômetros não variam tanto e as máximas ficam entre 23 e 25 graus. A gente espera seu pedido. Pelas redes sociais, envie o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Eduardo. Obrigada, Lidiane. Você vai ver ainda hoje, o presidente Lula diz que vai recorrer a todas as instâncias para evitar tarifa imposta pelos Estados Unidos. E também Campeonato Brasileiro na tela da Record. Domingo tem Corinthians e Red Bull Bragantino na volta do Brasileirão. E é o seguinte, hein? Demorou, mas chegou. O Brasileirão vai voltar nesse final de semana. O Flamengo é o líder do campeonato, mas é seguido de perto por vários concorrentes. Bruno Lohance está com a gente. Boa noite, Bruno. Corinthians tem condições de entrar nessa disputa? Ainda não está tão perto assim. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que acompanha o JR. Para sonhar com a parte de cima da tabela, o Timão vai precisar fazer uma campanha de recuperação. Domingo vai ter a primeira chance contra o Red Bull Bragantino. Dizem que o tempo apaga tudo. Então, 10 segundos num treino são suficientes para entender que a falta no trabalho ficou para trás. Memphis Depay apareceu descontraído e está relacionado para o jogo de domingo. Uma boa notícia, mas que está longe de deixar o corintiano tranquilo. O corintiano não tem um dia de paz, né? É incrível como a cada semana, a cada dia mesmo acontece alguma coisa no Corinthians. É muito difícil trabalhar numa equipe que tem essa série toda de escândalos, de problemas políticos. Dorival Júnior teve 2 semanas para melhorar um time que não teve reforços. A missão corintiana não é nada fácil. Na 10ª posição vai enfrentar o 3º colocado. O Red Bull Bragantino está a 1 ponto da liderança do campeonato. Isso sem falar do histórico do confronto na Neoquímica Arena. 4 vitórias para cada lado e só 1 empate. A gente é um grupo bem unido, assim, bem, todo mundo é muito parceiro um do outro. É claro que alguns são mais amigos um dos outros, mas a gente tem um grupo muito fechado e nosso vestiário é muito bom, cara, muito bom. A gente sabe que essa retomada é muito importante para nós, para manter sim a nossa posição, para melhorar também em aspectos que temos que melhorar, porque o nosso objetivo esse ano é chegar e brigar por título. A relargada do Brasileirão mostra que o campeonato é muito competitivo. Só 4 pontos separam o líder, Flamengo, do Atlético Mineiro, 7º colocado. O Corinthians quer entrar nesse grupo e convencer a torcida, apaixonada e exigente. Mas nada como a emoção de um gol para enlouquecer em segundos. Afinal, o mesmo tempo que apaga também eterniza tudo. Amanhã o Brasileirão vai ter 4 jogos. No São Paulo, a diretoria busca reforços. A novidade será a reestreia do técnico Hernan Crespo. O São Paulo está próximo de anunciar a contratação de Gonzalo Tapia, atacante chileno de 22 anos, atualmente no River Plate da Argentina. O tricolor paulista vai enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. O Palmeiras retornou aos treinamentos hoje, depois do Mundial de Clubes, mas só vai voltar a campo no meio da semana que vem contra o Mirassol. A novidade foi a presença do novo reforço, o paraguaio Sosa. O Internacional vai enfrentar o Vitória e contará com o retorno do zagueiro Mercado, recuperado de lesão no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por 9 meses. O Botafogo se despediu do zagueiro Jair, que foi vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra por cerca de 78 milhões de reais. E na retomada do Brasileirão, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Corinthians e Red Bull Bragantino direto da Neoquímica Arena, domingo, a partir das 6h30 da tarde. Mariana, Eduardo. Obrigado, Bruno.
Você vai ver a seguir. Peritos brasileiros dizem que Juliana Marins morreu 32 horas depois da primeira queda em vulcão da Indonésia. E na nossa série especial, os golpes com moedas digitais. Estelionatários criam aplicativos de investimento em criptomoedas para atrair vítimas e sumir com o dinheiro. Dois policiais militares foram presos em flagrante depois de executarem um suspeito que estava rendido. A morte gerou protestos na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Esse crime foi gravado pelas câmeras corporais dos PMs. A polícia encontrou armas e drogas com 4 suspeitos. Um deles foi morto. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que o suspeito estava armado e que atiraram para acabar com a ameaça, o que desencadeou uma onda de protestos. Caçambas de lixo foram incendiadas, carros e ônibus vandalizados. A polícia militar foi acionada. Houve confronto e um outro homem foi morto e 4 pessoas presas. Hoje, a Polícia Militar confirmou que a morte do primeiro suspeito foi uma execução. Ele já estava rendido ao ser baleado. As câmeras corporais dos agentes gravaram tudo porque foram ligadas automaticamente após um deles ter acionado o equipamento. Inclusive, ele estava com as mãos na cabeça quando os policiais efetuaram os disparos. 2 policiais efetuaram disparos. Não havia nada que justificasse, nesse momento, o disparo por parte da força policial. Em razão disso, os policiais foram presos em flagrante. Um promotor de justiça já foi designado para acompanhar o caso. A Polícia Militar descartou que haja falta de preparo. O policial sabia o que era correto fazer e optou por não fazer. Então, não há que se falar em falta de preparo. Horas depois do tumulto de ontem, policiais civis do Departamento de Narcóticos foram até a comunidade de Paraisópolis, onde encontraram 2 casas-bomba, como são chamados os locais usados pelos criminosos para armazenar principalmente drogas. Segundo a polícia, também foram encontradas 3 granadas. O contraventor Vinícius Drummond foi alvo de um ataque a tiros no meio de uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele conseguiu escapar porque o carro dele é blindado. A tentativa de execução aconteceu pouco antes do meio-dia, numa das vias mais movimentadas do Rio, a Avenida das Américas. No carro de luxo, avaliado em cerca de R$1.500.000, estava Vinícius Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond. Foram vários disparos de fuzil na parte lateral do carro, onde fica o motorista. Alguns tiros atravessaram a blindagem. Vinícius Drummond foi atingido por estilhaços de vidro. Ele foi atendido neste hospital particular e liberado. Além da contravenção, Vinícius é suspeito de financiar um esquema de furto de petróleo e também é investigado por mortes ligadas ao jogo do bicho. O carro usado pelos suspeitos que atiraram contra o bicheiro foi encontrado em outro ponto da zona oeste do Rio. Os vidros do veículo foram cortados para que os criminosos disparassem sem precisar sair. O atentado será investigado pela Delegacia de Homicídios. Vinícius Drummond deve prestar depoimento nos próximos dias. A gente te conta agora que o presidente Lula esteve hoje no Espírito Santo para anunciar a recuperação do Rio Doce. Cristina Lemos está de volta porque não foi bem o Rio Doce que mais apareceu nas declarações do presidente, e sim esse oceano de taxas previstas, entre Brasil e Estados Unidos. Assunto central, Edu, Mariana. No discurso, o presidente Lula disse que vai recorrer a todas as instâncias para evitar a aplicação da tarifa de 50% a partir de 1º de agosto. O presidente Lula esteve em Linhares, onde fica a Foz do Rio Doce. Ele anunciou o pagamento de 3 bilhões e 700 milhões de reais como parte do acordo de reparação a pescadores e agricultores de Minas Gerais e Espírito Santo, que foram diretamente afetados pelo rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. Eles vão receber um salário mínimo e meio por mês durante 3 anos. Depois, um salário mínimo mensal por mais 1 ano. Durante o evento aqui no Espírito Santo, o presidente Lula voltou a criticar Donald Trump pelas taxas anunciadas contra produtos brasileiros. Lula disse ainda que vai buscar todas as instâncias para evitar a taxação. E caso a medida não seja revista, o governo vai aplicar a lei da reciprocidade. Vou brigar no OMC,
vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito, no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. O Congresso Nacional enviou ao Supremo Tribunal Federal as explicações para a derrubada do decreto presidencial que havia triplicado o imposto sobre operações financeiras, o IOF. O prazo termina hoje e o governo ainda não se manifestou junto ao STF. Já o presidente Lula declarou ao JR que vai manter o aumento. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o envio das explicações até esta sexta-feira, tanto por parte do Executivo quanto do Legislativo. Moraes suspendeu os efeitos dos decretos e a decisão dos parlamentares. Câmara e Senado entendem que a intenção do governo foi ampliar a arrecadação, com desvio de finalidade dos decretos, e que a nova obrigação tributária por meio de decreto à revelia do Congresso Nacional fere os princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da proteção da confiança legítima. Para a advocacia do Congresso, é constitucional a ação dos parlamentares de anular os decretos do Poder Executivo. Os advogados pedem ainda a manutenção da suspensão do aumento da alíquota do IOF até a conciliação ou o julgamento das ações que tramitam no STF. O Supremo marcou uma audiência de conciliação para a próxima terça-feira, com representantes do Executivo e do Legislativo. A ideia é chegar a um acordo para evitar prejuízos à arrecadação federal e definir de vez de quem é a responsabilidade sobre o IOF. O governo estima uma perda de 10 bilhões de reais no orçamento caso as novas alíquotas do IOF não voltem a valer. O recurso é considerado essencial para o cumprimento da meta fiscal deste ano. Ontem, o presidente Lula defendeu a manutenção do IOF em entrevista à Record. O deputado sabe que se eu tiver que cortar 10 bi, eu vou cortar das emendas deles também. Ele sabe disso. Eu vou manter o IOF. Se tiver um item no IOF que esteja errado, a gente tira aquele item. Mas o IOF vai continuar e mais ainda, fazer decreto é da responsabilidade do presidente da República. Outro problemão que vai exigir muita capacidade de negociação dos articuladores do governo. Mas na terça-feira tem uma tentativa de acordo sobre o tema. Nós vamos seguir acompanhando. Mariana, Eduardo. Obrigada, Cristina. E agora o assunto é educação. A alfabetização de crianças avançou no Brasil, mas nós não conseguimos atingir a meta de ensinar 60% dos alunos entre 6 e 7 anos a ler e a escrever. Segundo o governo federal, as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado influenciaram o resultado. Edgar só aprendeu a ler depois de adulto. Não consegui fazer nada, sem ler e escrever você não conseguia fazer nada, né? Então aí até para pegar um ônibus é difícil. Dados do Ministério da Educação apontam que somente 30% das crianças aprendem a ler e a escrever na idade certa, entre 6 e 7 anos. Segundo o estudo, o país também não cumpriu a meta de alfabetizar 60% das crianças da rede pública em 2024. A justificativa é o baixo desempenho do Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes no ano passado. A projeção era de que 66% dos alunos do estado gaúcho soubessem ler e escrever, mas o índice ficou em 45%. Foram avaliados 2 milhões de estudantes em 5.450 cidades do Brasil. Somente 11 estados atingiram a meta. O Ceará teve o melhor desempenho, com 85% das crianças alfabetizadas. O pior resultado ficou com a Bahia, com 36%. A meta do Ministério da Educação para este ano é alfabetizar 64% das crianças e ultrapassar os 80% em 2030. 1 bilhão e 400 milhões de reais devem ser investidos. A gente tinha uma meta estabelecida de 60% esse ano, chegamos a 59,2%. Isso tivemos mais da metade dos municípios brasileiros que atingiram a meta, então isso mostra um caminho que a gente está percorrendo, o esforço de cada rede, desse fortalecimento que a gente está construindo com os entes federados, com a parceria da União, dos estados e municípios. Do Brasil para o Oriente Médio, Israel anunciou que vai abrir novos corredores de ajuda humanitária em Gaza. Hoje, as forças de defesa israelenses destruíram mais uma base terrorista do Hamas.
De longe, era possível ver a fumaça no sul da faixa de Gaza. O exército israelense identificou uma base terrorista em Khan Yunis. As imagens mostram os soldados avançando por terra após o bombardeio. Eles encontraram um túnel de 1 quilômetro que era usado pelo Hamas. A estrutura foi destruída. As forças de defesa confirmaram que 6 comandantes navais do Hamas foram mortos. O grupo planejava um ataque por mar a Tel Aviv. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou hoje ao país após 4 dias em Washington, onde se reuniu com o presidente Donald Trump para tratar de um possível cessar-fogo na faixa de Gaza. O premier disse que espera para os próximos dias a aprovação da proposta negociada em Doha, no Catar. Netanyahu disse que o acordo prevê a libertação de metade dos reféns em poder do Hamas. Dos 50 sequestrados, o governo israelense acredita que 20 estejam vivos. Israel anunciou um acordo com a União Europeia para permitir mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Serão abertos novos corredores com acesso pelo Egito e Jordânia. O acordo também permite a reabertura de padarias e cozinhas públicas na região. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos já podem aderir ao acordo de ressarcimento do governo federal. Conhece alguém que ainda não sabe se foi vítima dessa fraude? Atenção, porque dá tempo de descobrir e contestar. O Cristiano não vê a hora de ter de volta mais de R$5 mil descontados da aposentadoria dele. Foram quase R$90 por mês durante 5 anos. Eu preciso desse dinheiro que foi me tirado. Foi me tirado sem minha autorização. Quanto antes vier, para mim é melhor, né? O pedido de devolução dele ainda está em análise. A partir de hoje, é possível aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo. O INSS começa a fazer os pagamentos em uma única parcela a partir do dia 24 deste mês. A Polícia Federal está investigando e os responsáveis pelos prejuízos aos aposentados serão julgados e punidos. Já tem direito quem fez a contestação e não teve resposta das entidades suspeitas pela cobrança ilegal no prazo de 15 dias úteis. A consulta e a aprovação da proposta podem ser feitas no aplicativo Meu INSS. A adesão ao acordo também pode ser feita presencialmente em mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país. É só trazer um documento de identificação. Depois de conferir os valores que pode receber, a pessoa assina para aceitar o acordo. O dinheiro será depositado em até 30 dias na conta cadastrada no INSS. Mesmo que o beneficiário tenha alguma dificuldade de acessar essas informações por meio do aplicativo, os Correios pode ser uma possibilidade presencial para esses esclarecimentos. A dona Marina soube hoje que foi uma das vítimas e fez a contestação para receber tudo de volta. Já é tão sacrificada a vida, né? Lutamos tanto, não estou pedindo nada mais, só o que era meu eu gostaria de pegar de volta. E como você viu na reportagem, a devolução dos valores descontados indevidamente nos benefícios do INSS deve começar a ser feita no dia 24. Patrícia Lages, para receber, é preciso antes aderir a esse acordo, não é? Boa noite. Isso mesmo. Mariana, boa noite para você, boa noite, Eduardo, boa noite a você que nos acompanha. Como a adesão é o primeiro passo, é importante saber como consultar e como analisar a proposta. As devoluções serão feitas por meio de acordos de ressarcimento. O INSS vai apresentar uma proposta com o valor corrigido pelo IPCA e pagamento em parcela única. Caso o beneficiário faça a adesão, o valor será depositado na mesma conta em que a pessoa recebe o benefício. Patrícia, podemos dar um passinho atrás? E se a pessoa não sabe exatamente se os valores estão corretos, antes de aderir à proposta, como é que faz? Isso é muito importante. Olha só, é essencial que o beneficiário verifique os extratos de pagamento entre março de 2020 e março de 2025 e some os valores descontados ilegalmente, porque é sobre esse total que deve ser calculada a correção. Por isso, ela é o ponto de partida para o cálculo todo. Agora, e como é que a pessoa, então, pode fazer essa consulta para depois aderir à proposta? Vamos lá, Mariana. Pelo aplicativo Meu INSS, o beneficiário entra com o CPF e com a senha.
Em seguida, vai em consultar pedidos e depois em cumprir exigência. Aí você vai ler a proposta com atenção e, se estiver de acordo, no campo aceito receber, selecionar a opção sim. Agora, quem preferir o atendimento presencial pode ir a uma agência dos Correios. Lá, o beneficiário vai poder fazer a consulta, contestar descontos e acompanhar o resultado. Na impossibilidade de ir pessoalmente, é possível nomear um procurador. Mariana, Eduardo. É de passo a passo assim que a gente gosta. Obrigado, Patrícia. Aí. Olha a novidade, o primeiro lote de insulina enviado pela Índia foi entregue ao Ministério da Saúde. A parceria vai permitir a transferência de tecnologia para a produção desse medicamento aqui no Brasil. O processo deve ser concluído em 5 anos. 210 mil doses de insulina chegaram hoje em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. O medicamento faz parte da parceria de desenvolvimento produtivo do governo federal com a Índia. Até 2026, a previsão é de que o Brasil receba mais de 8 milhões de unidades desse tipo de insulina, entre frascos e canetas. A iniciativa vai beneficiar cerca de 350 mil pessoas com diabetes através do SUS. Essa é a primeira etapa de transferência da tecnologia que vai permitir a retomada da produção da insulina humana no Brasil após mais de 2 décadas. O objetivo do governo federal é que nos próximos anos a fabricação seja totalmente nacional e garanta autonomia ao país. Isso aqui é uma marca histórica, mostrando a importância dessa política estimulada pelo Ministério da Saúde, da transferência de tecnologia. Isso é muito importante no momento que existe uma crise internacional de insulina. Até 2030, o Brasil deve produzir cerca de 45 milhões de doses por ano, metade da demanda da saúde pública. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 20 milhões de pessoas têm a doença no país. Dessas, 600 mil têm o tipo 1 e precisam usar insulina diariamente. Já que estamos falando de saúde, você precisa saber que apenas 23% das cidades brasileiras têm mamógrafos, aqueles aparelhos que são essenciais para o diagnóstico do câncer de mama. No SUS, o exame é oferecido a partir dos 50 anos de idade. Mas tem 2 projetos de lei já aprovados pelo Senado que tentam antecipar o início desses exames para os 40 anos. 500 mil brasileiras receberam diagnóstico de câncer de mama entre 2015 e 2024 no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em um ano, a doença matou mais de 20 mil mulheres. Quanto mais cedo o tumor é detectado, maior é a chance de cura. E os médicos dizem que o método mais eficiente para o diagnóstico ainda é a mamografia. No SUS, a mulher pode fazer a mamografia a partir dos 50 anos de idade, com uma nova avaliação a cada 2 anos. Antes dessa idade, só com recomendação médica. Já no exame de toque, só é possível descobrir um nódulo a partir de mais ou menos 2 centímetros de diâmetro, o que pode prejudicar a chance de cura. Num tumor mamário, para ele alcançar 1 centímetro, demora de 8 a 10 anos. Ou seja, se ele já está com 3, 4 centímetros, eu perdi muito tempo. Inês tinha 37 anos quando descobriu um caroço na mama esquerda. Ela havia acabado de fazer um ultrassom de mama. O nódulo não apareceu no exame. Já são 5 anos na batalha. O câncer de mama se espalhou. Fiz o tratamento, como manda o protocolo. No meio do tratamento ocorreu recidiva. Depois de um ano eu descobri a metástase óssea. Fiz um tratamento paliativo, que é quando não tem cura. E depois de 3 anos de tratamento paliativo eu descobri que foi para o fígado. Cerca de 33% dos casos de câncer ocorrem em mulheres entre 40 e 50 anos. Por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia defende que o exame comece a partir dos 40. O Senado aprovou um projeto de lei que estabelece exatamente isso. O assunto ainda vai ser analisado na Câmara dos Deputados e depende de sanção do presidente da República. Já o Ministério da Saúde, em nota, disse que mulheres de qualquer idade podem realizar mamografia quando houver indicação clínica. Mais de 1.000 toneladas de maconha foram destruídas na fronteira do Brasil com o Paraguai. A operação para combater o narcotráfico na região durou 12 dias. Cerca de 120 acampamentos foram fechados e vários equipamentos apreendidos.
Essa ação foi uma parceria entre a Polícia Federal e a Secretaria Antidrogas do Paraguai. A perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, feita no corpo de Juliana Marins, confirmou que ela morreu cerca de 32 horas depois da primeira queda numa trilha de um vulcão na Indonésia. A família de Juliana ainda avalia se vai processar o governo do país asiático. As informações sobre o laudo de necrópsia feito no Brasil foram divulgadas na sede da Defensoria Pública da União. Foi possível concluir que a publicitária Juliana Marins morreu 32 horas depois de cair da trilha do Monte Rinjani, na Indonésia. Na metade do dia 22/6/2025, portanto, em torno de 12 horas, a jovem Juliana já estava em óbito. Os peritos confirmaram que a causa da morte foi hemorragia interna, provocada por lesões em várias partes do corpo. A Defensoria Pública da União solicitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar o caso na Indonésia e aguarda a manifestação do Ministério da Justiça. A família de Juliana ainda não decidiu se irá processar o governo do país asiático. A gente ainda pode avaliar, eventualmente levando para uma Comissão de Direitos Humanos da ONU, para eventualmente trazer uma recomendação que possa servir para tantos outros parques de aventura. Com base na perícia, a irmã da publicitária disse que Juliana desceu 220 metros na primeira queda e morreu em uma segunda. Ela acredita que se as equipes de resgate da Indonésia tivessem agido com eficiência e rapidez, a irmã poderia ter sido salva. As pessoas lá já sabiam que o acidente era grave, que a distância era grande, então eles deveriam ter sido acionados logo no início. Vários outros acidentes já aconteceram no local, só que não teve essa repercussão toda. E saiu hoje um laudo pericial sobre a criança que morreu ao cair de um cânion no Rio Grande do Sul. Ela sofreu politraumatismo ao despencar de uma altura de 70 metros. O corpo da menina vai ser levado para Curitiba, no Paraná. O trecho do Parque Nacional da Serra Geral, onde fica o cânion, permaneceu fechado nesta sexta-feira. A Polícia Civil isolou a área para a perícia. O cânion Fortaleza tem paredões que medem até 900 metros. O corpo de Bianca Zanella, de 11 anos, foi encontrado 70 metros abaixo do mirante, ponto mais alto da trilha. Os bombeiros usaram cordas para chegar até a criança, que foi encontrada sem vida. O resgate durou 10 horas. A gente passou a parte do paredão, chegou na parte da vegetação, que daí era uma nova dificuldade que o nosso militar ia ter que romper ali para poder chegar até o local, o platô, onde estava a vítima. Segundo os bombeiros, a garota com autismo saiu correndo em direção ao penhasco. O corpo da menina foi liberado no início da tarde. O laudo indicou que a criança teve politraumatismo. Ela estava acompanhada da família quando sofreu a queda. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. O governo do Paraná disponibilizou 2 aeronaves para dar suporte aos parentes. Uma para transportar os pais e irmãos e outra para levar o corpo de Bianca até Curitiba. A empresa responsável pela administração do parque declarou que presta apoio à família. A retomada das atividades nos cânions deve acontecer amanhã. Um levantamento da ONU apontou que houve 458 mil casos de homicídios em 2021 no mundo todo. E quase 9% desses crimes aconteceram aqui no Brasil. É muito difícil entrar no quarto que era do Marcelo e falar do filho assassinado há 8 meses. Desculpa. Marcelo da Silva tinha 26 anos quando foi morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, ele entrou no local para roubar, mas o pai conta que ele iria pegar latinhas para reciclagem. 2 seguranças suspeitos do crime estão presos. É o filho que estava mais próximo e brincava, falava de futebol. O último levantamento da ONU apontou que o mundo teve, em 2021, 458 mil casos de homicídios. Nesse ano, 39 mil pessoas foram mortas no Brasil, o que significa que quase 9% dos homicídios ocorreram no país naquele ano. Na época do estudo, o Brasil tinha 20 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje, esse número está em 16 para cada 100 mil habitantes.
A inteligência policial é mais presente, transferências de recursos orçamentários mais robustos, né? E uma preocupação maior em relação à segurança pública, tudo isso somado me parece que está a contribuir aí para que nós tenhamos, de fato, uma tendência de queda nesses índices que ainda é, como disse, bastante alarmante e bastante robusto. Ainda assim, o índice é maior do que a média do continente americano e também da África. Entre 2014 e 2024, quase 435 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. A Bahia foi o estado que mais registrou homicídios, 52.400 casos. Na sequência, Rio de Janeiro e Pernambuco. São Paulo teve 29.900 assassinatos em 10 anos. Eu jamais pensei que um dia eu fosse passar pelo que eu estou passando. É horrível, é horrível. Triste demais. Vamos falar de golpe? Porque a gente tem que combinar que a mesma facilidade que o celular traz para a gente, também traz para os criminosos, né? Anúncios, por exemplo, em redes sociais e aqueles links imperdíveis, né, para ofertas que nem sempre são o que parecem. Boas demais para ser verdade, geralmente. Na última reportagem da série especial, um alerta: sempre desconfie das propostas tentadoras na internet. Investimentos altamente lucrativos. Eles são muito envolventes, né? Eles vão escalonando aos pouquinhos e conquistando a confiança. Pai e filha aplicaram R$800 mil. Eu botei $25 mil lá e ele subiu em 3 meses para 37. Mas era uma cilada. Ao tentar resgatar o investimento, veio a surpresa. Os valores nunca foram liberados. Em 3 dias ou 4, zerou nossa conta. Nós perdemos tudo. O estelionatário tem tudo o que precisa para te enganar na palma da mão. Primeiro, ele dispara anúncios falsos pelas redes sociais. Depois, te convida para participar de grupos de mensagens com dicas de investimentos financeiros. Quando ganha a confiança da vítima, faz uma proposta que parece irrecusável: baixar, de graça, um aplicativo de criptomoedas, sem nenhum compromisso. É aí que vem o golpe. Só em São Paulo, no ano passado, os estelionatos financeiros resultaram em um prejuízo total às vítimas de mais de R$76 milhões. O perfil dessa vítima é aquele perfil da pessoa que quer melhorar de vida, que quer algo a mais. Isso é legítimo, isso é possível. Rastrear o destino final do dinheiro é tão desafiador para a polícia quanto descobrir o esconderijo dos estelionatários. Um homem suspeito de extorquir pessoas do mercado financeiro vivia num casebre, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Em torno de 20 policiais participaram dessa investigação, 6 meses para chegar, né, nesse local. Achamos armas, achamos uma calibre 12. Foi um sucesso essa investigação. A lei das criptomoedas foi aprovada em 2022 com o objetivo de estabelecer critérios para a oferta de ativos virtuais no país. Mas as regras ainda não foram anunciadas pelo Banco Central. Já o MED, o Mecanismo Especial de Devolução, facilita o ressarcimento das vítimas de fraudes bancárias. O problema é que muitas vezes os golpistas transferem rapidamente os recursos para outras contas, o que dificulta a localização do dinheiro. Mudanças serão implementadas pelo Banco Central. Vai ser possível o rastreamento desse recurso até o mais longe possível para tentar bloquear e recuperar. Então, a gente está evoluindo nisso para que a gente consiga ter um nível de recuperação maior do que a gente tem hoje. Este empresário, que pediu para não ser identificado, ignorou o alerta do aplicativo bancário. Ele resolveu diversificar os investimentos depois de assistir a um vídeo que circulava pela internet. Quanto o senhor aplicou? Puxa, bastante.
bastante. Tem alguns zeros aí na brincadeira. O empresário foi direcionado para um grupo de mensagens. Lá passou a receber dicas de um suposto professor de economia e a conversar também com a secretária dele. Então ele começa a se sentir autorizado e convicto de que aquilo realmente é um nicho diferenciado. Então começa a esgotar todos os recursos que ele tem nos bancos oficiais e colocar nessa plataforma. Um aplicativo de investimento em criptomoedas, o empresário recebeu de graça 6 moedas virtuais muito rentáveis. O lucro motivou a comprar ainda mais moedas e a investir as economias da família. Foi aí que os problemas começaram. O suposto professor e a secretária desapareceram. O aplicativo foi desativado. O empresário se recorda da última promessa sobre a liberação do investimento, um prazo que jamais foi cumprido. No dia 1º de abril, eu falei que o dinheiro era mentira. Nós não conseguimos contato com as empresas que mostramos na reportagem, nem com a defesa do suspeito que foi preso em Paraty. O Jornal da Record está terminando. À 00:30 tem mais JR para você. E as reportagens dessa edição estão todas no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. A programação da Record também está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com o 5º episódio de Paulo, o Apóstolo, e logo depois de Reis, tem episódio inédito de Quilos Mortais. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.